Hoje eu vou falar de 5 órgãos que, quando estão doentes, viram verdadeiros vilões, sequestrando a água corporal e causando uma desidratação muito grave. Fica nesse vídeo até o final que eu vou explicar isso hoje para você. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, o maior canal de saúde renal do YouTube, com foco na prevenção. Muitos aqui já imaginando quais são esses órgãos e eu tenho algumas surpresas para vocês nesse vídeo. O primeiro órgão que eu quero falar é a pele. Pouca gente sabe, mas a pele é um órgão de revestimento de todo o nosso corpo. Lembrando que o nosso corpo é formado em até 70% de água. E o que diferencia o ser humano e outros mamíferos dos seres aquáticos é a existência de uma pele que consegue segurar, proteger toda essa água corporal. E quando a pele fica doente ou sofre algum tipo de agressão, o nosso corpo acaba se desidratando bastante. E aqui, como exemplos, eu tenho as grandes queimaduras, aquelas doenças bolhosas autoimunes que provocam bolhas gigantes, que quando rompem soltam muita água, e ainda uma doença chamada hiperidrose, que é causada por um excesso de produção de suor. Eu mesmo já atendi pacientes que urinavam até pouco porque a pele perdia muita água e aí sobrava pouca água para o rim filtrar. O segundo órgão que eu quero comentar é o pâncreas, que ao mesmo tempo é do sistema digestivo e também é uma glândula endócrina responsável pela produção do hormônio mais conhecido pelas pessoas, que é a insulina. E quando ocorre um problema na produção dessa insulina, nós temos aquilo que chamamos de diabetes mellitus. O diabetes tipo 1 é aquele onde há uma falência total do pâncreas em produzir essa insulina, e o diabetes tipo 2 há uma falência parcial e um mecanismo de resistência à ação da insulina nas células do corpo. Mas o resultado final dessa doença é aquilo que chamamos de hiperglicemia. A glicose fica muito alta e aí os rins eles vão eliminar o excesso de glicose através da filtração. E essa filtração desse excesso de glicose vai acabar levando junto muita água, que é aquilo que nós chamamos de diurese osmótica, e essa diurese osmótica causa uma desidratação e muita sede nos pacientes. O terceiro órgão, eu duvido que alguém aqui vai adivinhar, é muito difícil porque pouca gente sabe que o cérebro também ajuda a controlar a nossa água corporal através de uma porção ali chamada neurohipófise, que é um pedacinho da hipófise onde há células neuronais que produzem um hormônio conhecido como antidiurético ou ADH. Esse hormônio ele atua diretamente nos rins, numa porção chamada ductus coletores, que tem o papel de reabsorver apenas a água livre no processo final de formação da urina. E quando você não produz esse hormônio antidiurético, os rins entendem que não precisa reabsorver essa água e o paciente acaba perdendo muita água livre, água pura, sem sódio, e por essa razão, então, o sódio no sangue acaba ficando muito alto. O paciente com diabetes insípidos é um paciente que tem muita sede. Muita gente pergunta por que é mellitus ou insípidos, e aí é uma curiosidade histórica. O diabetes mellitus é por causa da glicose que tem na urina. Se você lamber a urina de um paciente diabético mellitus, ele vai ter uma urina doce, que lembra o mel. E se você lamber a urina de um paciente que tem o diabetes insípidos, não vai sentir gosto de nada. Insípidos quer dizer que não tem gosto, então uma urina com gosto de nada é o diabetes insípidos. E as causas principais do diabetes insípidos, de causa central, a doença dessa neurohipófise, são os traumas, trauma crânioencefálico, alguns tumores, algumas doenças inflamatórias, infecciosas do sistema nervoso podem acabar com a produção desse ADH, hormônio antidiurético, e acabar levando ao diabetes insípidos central. E vocês reparem que até aqui eu não botei a culpa nos rins. Até aqui eles estão perdendo muita água, produzindo muita urina por culpa do pâncreas, por culpa do sistema nervoso, mas o nosso quarto órgão, eu vou finalmente pôr a culpa nos rins, que é o diabetes insípidos nefrogênico, porque nessa situação você tem sim a produção do hormônio antidiurético pela neurohipófise, só que
os rins eles não estão sensíveis à ação desse hormônio, os rins estão resistentes. Você tem o hormônio, mas eles não dão nem trela para esse hormônio antidiurético, os ductos coletores ignoram simplesmente a existência do ADH e, consequentemente, há uma grande perda de água livre de forma semelhante ao que ocorre no diabetes insípidos central. O diabetes nefrogênico pode ser uma doença genética, congênita, mas na prática o que a gente mais vê é como resultado do uso de medicamentos que afetam os rins, como o lítio, que é utilizado por portadores de transtorno bipolar. E aí cabe um grande cuidado do médico psiquiatra no manejo dessa droga, monitorando função renal, nível de eletrólitos, entre eles o sódio, e ficar bastante atento quanto a sintomas de poliúria, ou seja, urinar bastante, polidipsia, que é ter bastante sede, porque ele pode começar a desenvolver de uma forma mais silenciosa o diabetes insípidos nefrogênico e, de repente, fazer um diagnóstico mais tardio, como eu já vi acontecendo em algumas situações, do paciente chegar no pronto-socorro com nível de sódio assim de 160, 170, quando o nível normal é de 135 a 145. E finalmente aquele órgão que vocês estavam esperando ansiosamente, pô, mas o Dr. Roberto não vai falar disso? Aquele órgão que só é lembrado nas horas erradas. Quem já foi numa festa estranha e comeu uma coisa esquisita sabe muito bem que quando você chega em casa começam aquelas contrações no abdômen, aqueles barulhos na barriga, e aqui eu estou falando do intestino, que além de ser um órgão digestivo, é também um órgão que serve para manter a nossa hidratação, porque durante todo esse processo de digestão, inúmeras enzimas são liberadas para corroer os alimentos que a gente comeu, e isso tudo se torna um grande líquido que vai sendo absorvido, os nutrientes e tal, e o que não serve vai sendo mandado para frente, de tal forma que quando chega no intestino grosso, o intestino grosso tem o maior papel de reter todo o líquido, reabsorver tudo, e quando você tem uma lesão nesse intestino grosso, aí você vai perder muita água. E aqui então temos as diarreias agudas, que são essas aí das festas que você comeu coisas que não devia, mas existem também as diarreias crônicas causadas por doenças desabsortivas, doenças autoimunes que inflamam o intestino, e essas são grandes causas de desidratação. E se você já teve alguma desidratação dessas que eu falei no vídeo, ou alguma que eu não falei no vídeo, conte aqui pra gente a sua experiência nos comentários. Eu espero que este conteúdo tenha te agradado. Se você gostou, não se esqueça do like, inscrição no canal, ativar o sininho das notificações e convidar mais amigos a se inscreverem. Serão todos muito bem-vindos. Eu volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.